Olá todo mundo! Todos nós estamos familiarizados com as armas brancas mais comuns, como o soco inglês e a faca, mas a humanidade já inventou todo tipo de armas cortantes e pontiagudas, que são extremamente eficientes para machucar seu oponente em um combate mano a mano. Hoje temos para você uma seleção das mais exóticas armas brancas do mundo, do tipo que você só vê em um museu. Vamos começar. Chakram. Você se lembra quem carregava esta arma em um programa de televisão? Sim, isso mesmo, Xena, a princesa guerreira. Esta é uma arma de arremesso indiana, conhecido como chakram. Ela é basicamente uma arma de metal em forma de aro, que tem a sua parte externa afiada. O seu diâmetro costuma ficar entre 12 a 13 centímetros, apesar de existirem versões maiores. Para usar o chakram, você precisa girá-lo ao redor do seu dedo médio e jogá-lo em seus inimigos. Esta arma pode voar a uma distância de até 50 metros e machucar seriamente qualquer pessoa desprotegida. Mas apesar do que você possa ter visto na TV, o chakram é jogado verticalmente e não horizontalmente. De acordo com a lenda indiana, o primeiro chakram foi criado pelos deuses. Brahma usou o fogo, Shiva deu a ele o poder do seu terceiro olho e Vishnu deu a ele a força da sua fúria divina. Shiva então usou o seu peso para transformar a arma em um disco que voa e então cortou a cabeça do poderoso demônio Jalandhara. Pata. Esta também é uma arma do mundo indiano. Ela foi usada inicialmente por um grupo de castas conhecido como Maratha, mas com o tempo se espalhou por toda a Índia. Ela é basicamente uma espada derretida com uma luva de metal, mas apesar de ser uma luva normal, esta vai até o cotovelo. Como a arma é rígida, os guerreiros Maratha não podiam mover as mãos, então todos os movimentos eram feitos com os cotovelos. Acredita-se que esta arma era usada principalmente pelos cavaleiros. Cestus. O boxe no Império Romano geralmente acabava com a morte de um dos lutadores. Dá para imaginar o motivo, já que eles costumavam usar estas luvas, conhecidas como cestos. Elas são feitas de tiras de couros e cobertas com metal. Ao contrário dos gladiadores que lutavam até a morte, os boxeadores podiam desistir ou até mesmo concordarem em parar a luta para descansarem. Apesar disso, o boxe romano era um esporte muito cruel. No final da luta, o vencedor ficava todo desfigurado. Faca com anel Turkana. A tribo nômade dos Turkana, assim como outras tribos do Quênia, costumavam usar esta arma em suas vidas diárias. Este tipo de faca com anéis ou ganchos, também conhecidos como korogat, era feita de ferro e aço. É basicamente um anel com uma adaga de aproximadamente 7 centímetros de comprimento, que ficava conectada à parte superior do dedo. Na vida diária, este instrumento era usado para cortar comida ou retirar resíduos da boca. Em combate, era uma arma muito eficiente, principalmente se você quisesse cegar seu inimigo. Garra de tigre. Esta arma branca era usada mais para fins simbólicos. Ela não era realmente uma arma letal. Era muito popular no século XVIII, na região de Mysore, na Índia, onde as pessoas a usavam para venerar uma divindade em forma de tigresa. As garras de tigre são basicamente 4 lâminas afixadas a uma barra ou a uma luva, e elas foram criadas para cortar a pele e os músculos usando as mãos. Facas de chifre de veado. Estas armas letais de articulação consistem de 2 crescentes de aço cruzando entre si e são chamadas de facas de chifre de veado, e eram os caras maus das armas chinesas. Elas eram uma das armas favoritas de Dong Haixuan, o fundador de uma das 3 principais artes marciais chinesas. A história conta que Haixuan sempre carregava consigo estas facas enquanto estava fora, para o caso de ele ter que lutar sozinho contra algum grupo de ladrões. A técnica para usar esta arma é baseada no método de luta sem armas. Os estudantes podiam usar facas de chifre de veado verdadeiras somente após muitas horas de treinamento, pois o risco de machucar alguém ou a si próprio era muito grande. Gatlings.
Se você já viu um cavaleiro da Europa medieval, então você provavelmente notou suas luvas grandes e blindadas. A sua função principal, obviamente, era proteger as mãos do cavaleiro, porém os ferreiros tiveram a ideia de transformá-la em armas, e elas são parecidas com muitas armas brancas modernas. No final do século XIV, os ferreiros começaram a incluir unhas e pontas de metal, que eram conhecidas como Gatling, nas costas e articulações das luvas. Ela era basicamente uma arma a ser usada se o cavaleiro tivesse perdido a sua arma. Facas de articulação. Uma faca de articulação é basicamente uma versão de uma faca que você pode carregar escondida em sua manga, seu cinto ou em sua bota. O proprietário prende a lâmina com seu dedo e a segura perpendicularmente à mão. Estas facas eram muito populares entre os ladrões nos Estados Unidos no século XIX, durante o período conhecido como Corrida do Ouro, pois elas são pequenas e fáceis de carregar. Jag Commando. Todo objeto que nós usamos tem uma função específica. Algumas facas foram criadas para abrir envelopes, outras para cortar vegetais e outras para cortar carne. A faca Jag Commando também tem a sua função particular. Ela foi criada especialmente para matar pessoas. A faca se destaca graças à sua construção única, uma lâmina tripla em forma de espiral. A lâmina tem 18 centímetros de comprimento e a faca tem 36 centímetros de comprimento no total. A forma de espiral permite que a lâmina penetre o corpo facilmente, causando muito dano à vítima. Na parte inferior da faca existe um quebrador de janelas. Este produto não é produzido em massa, então vamos dizer que é um objeto de arte. Um projeto de arte dedicado à brutalidade e ao assassinato.